louvores. Glória a Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus nessa noite. Amém? Aos que estão em casa, via internet, também que Deus os alcance, cada família que está ali, aos irmãos que estão em viagem também, que o Senhor os guarde nessa noite. E quero dar também um alô especial para o nosso amigo Diego, que está ali hoje. Hoje ele trouxe a tua mãe, que está nos visitando, as filhas. Sejam sempre bem-vindos aqui na casa do Pai. Eles vieram adorar ao Senhor junto conosco nessa noite, e que o Senhor fale com nós através dessa palavra poderosa, que é a palavra de Deus. Amém? Quantos precisam de refrigério santo aí de Deus? Amém. Vocês já ouviram aqui na abertura que nós encerramos a série O Poder de Deus no domingo, e hoje começaremos essa série Refrigério, série da qual Deus falou tremendamente em nossos corações, que nós precisamos romper esse ano em fé. Estamos no final do ano quase, e precisamos do poder de Deus e do refrigério santo sobre as nossas vidas, para que a gente termine da melhor forma possível, louvando, adorando ao Senhor e cumprindo o propósito que Ele tem em nossas vidas, mesmo em meio a tudo aquilo que nós passamos esse ano. Não foi fácil, né, irmãos? O ano, para a maioria das pessoas que nós conversamos, foi de uma dificuldade muito grande, mas nós passamos debaixo da graça de um Deus poderoso. Se não fosse assim, nós não teríamos chegado até aqui. Amém? Então hoje, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos refrigere através da tua santa palavra. Quero convidá-los a abrir comigo Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 31 até o 39, os versos bem conhecidos, mas na minha opinião, um dos mais lindos que tem na palavra de Deus. Romanos 8, de 31 a 39, é uma palavra tremenda, vinda de Deus para a vida do apóstolo Paulo, e nós estamos abençoados até hoje com essa palavra. Amém? Irmãos, precisamos do poder de Deus que gera em nós paz, sabedoria, esperança, fé. E a maioria das pessoas que nós temos atendido nesse ano passaram por lutas, por diversas situações, e a gente, orando com cada um deles, nós notamos que alguns mergulharam na graça de Deus, mergulharam aos pés de Jesus, oraram, buscaram, clamaram a Jesus e continuaram a prosseguir firmes no teu propósito. Outros reclamaram, murmuraram bastante, culparam Deus, desanimaram. E a gente sempre fala do poder de Deus em meio às dificuldades, de quem está conosco no barco para atravessarmos até o outro lado. E muitas pessoas às vezes não recebem a bênção no tempo certo. Por quê? Porque acha que Deus tem culpa de algum fracasso, de algum insucesso, e às vezes se culpa. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou em pecado? Por que Deus não está agindo? Meu irmão, minha irmã, Deus age sempre no tempo certo. Questionam Deus. No culto passado, a Taluana falou aqui que muitas vezes nós não entendemos o querer de Deus, o propósito de Deus, e questionamos Deus. E aí ela pergunta, não é verdade? Algumas pessoas concordam. Eu não concordo, particularmente. Conversei com a Isa essa semana. Eu não me lembro, irmãos, de nenhuma vez ter questionado a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu penso sempre assim, quem sou eu para questionar Deus? Apesar de que, se você questiona, muitas vezes, você pode não estar errado nem equivocado. Haja vista Jacó brigando com Deus, né? Mas eu prefiro crer na vontade soberana de um Deus cuja vontade é boa, perfeita e agradável.
Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, isso quer dizer o quê? Que a nossa vontade não é boa, não é perfeita, muito menos, e também não é agradável. Então, as grandes conquistas da Bíblia foram pessoas que se derramaram aos pés do Senhor e suportaram as grandes dificuldades que tiveram. Amém? E é assim que nós vamos caminhando. Nós estamos aqui hoje entre escolhidos de Deus, amém? Eu estou ministrando hoje para escolhidos de Deus. Glória a Deus. Vamos para o texto. Já projetaram o tema aqui? Pode projetar o tema. Amém? Pode deixar, vamos ler a palavra. Depois a gente projeta então. Legal? Romanos 8, 31 ao 39. A nossa versão NVI. Tem a NVI aí na mídia? NVI para a gente estar juntos. Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar na mesma versão. Romanos 8, 31, NVI. Aí. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos aplaudir essa palavra. Que palavra tremenda, irmãos. Essa palavra é muito bênção. Palavra tremenda vinda para os nossos corações. Feche os teus olhos um instante. Pai, obrigado. Estamos aqui, Senhor, diante do que é eterno, que é a tua palavra, não diante do que é passageiro, Senhor. Glória a Deus, glória, Senhor, a ti, por esse privilégio de estarmos aqui para nos alimentarmos, para recebermos da boa semente, Senhor, para que o Espírito Santo gere fé em nossos corações, nos dê discernimento, Senhor, para entender a tua palavra, o teu propósito, a tua vontade, o teu poder, a tua misericórdia sobre nós, Pai. Muito obrigado por essas palavras que gerem em nossos corações conforto, paz e esperança, Senhor. Muito obrigado por sermos escolhidos do Senhor e estamos aqui nessa noite, Senhor. Que seja uma noite marcada, Senhor, pelo teu poder, pelo teu refrigério santo sobre as nossas vidas, para que possamos caminhar, Senhor. Que essa noite seja um marco histórico, Senhor, de cura, de renovação, Senhor, em todas as áreas, física, espiritual e emocional, porque a tua palavra nos garante que ela não volta vazia, Senhor. Então enche-nos de ti nessa noite e nos esvazie de nós mesmos, Pai. Possamos dar um passo a mais para a nossa maturidade espiritual e caminharmos rumo ao grande propósito que o Senhor já tem para cada um de nós. Seja feita a tua vontade, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada. É uma das palavras mais lindas. Paulo, homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixa esta carta que ele escreveu para os romanos, para nos abençoar, abençoar o povo de Deus. E como que começa o texto?
com uma pergunta. Vocês notaram? O apóstolo pergunta: o que diremos diante dessas coisas? E aí a gente fica perguntando, quais são essas coisas que o apóstolo diz? Que diremos diante dessas coisas? São todas as coisas que o apóstolo Paulo vem dizendo ao longo da carta aos Romanos, até chegar aqui aonde ele está falando. Essa carta que é considerada por muitos teólogos e estudiosos da Bíblia como a maior carta e a mais importante que Paulo escreveu no seu ministério. Inclusive, irmãos, essa carta aos Romanos foi que inspirou Martinho Lutero a lutar pela reforma protestante. Foi lendo Romanos que ele viu que tinha algo errado da forma como eles estavam levando o evangelho naquele tempo. Falou: não, nós somos justificados pela fé, vamos mudar tudo. E veio a reforma, e nós estamos aqui hoje debaixo desse evangelho que foi trazido por nós, na verdade da Bíblia, através dos homens de Deus que deixaram aqui esses escritos para que a gente pudesse caminhar diante da verdade. E quais são essas coisas que ele estava falando? A maldade humana, que todos nós podemos ver, de quando nós nos afastamos de Deus. Ele fala também da escravidão do pecado, das injustiças dos homens, mas da justiça de Deus, a culpa que nós carregamos. Ele fala também das aflições do tempo presente. Então são todas coisas que são contra nós. E o Paulo fala, até chegar aqui nessa carta, ele fala também do pecado que habita em nós. Mas ele diz, diante dessas coisas, aí o texto nos dá em primeiro lugar e acima de tudo, que Deus é por nós. Amém? Amém? Diga para o irmão que está do teu lado: Deus é por você. Amém? Amém? Meu querido, minha querida, Deus é por você. E por mais que a gente pense, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é que ninguém vai estar contra nós, que nós não teremos luta. O que ocorre, se Deus é por nós, as lutas, principados e potestades, Satanás, o reino da maldade, vão tentar, mas não vão ter êxito sobre nós. Por quê? Porque Deus é por nós. E maior nós sabemos que é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, se você entrou aqui nessa noite, saiba que Deus é em teu favor. Receba desse refrigério. Que bom saber, Deus é em meu favor. Apenas aquele que criou todas as coisas, Ele é em nosso favor. Nós já ouvimos isso, já lemos, mas é bom o Senhor trazer à nossa memória nessa noite, nesse fim de ano, que Ele é por nós. Então as outras coisas não terão êxito. Então, se você tem uma visão, às vezes, negativa a respeito de Deus, que Ele é mau, que Ele é punitivo, que Ele castiga, irmão e irmã, vocês estão equivocados. Nós servimos um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de perdão, de misericórdia, de justiça, de compaixão, e que está presente aqui, agora, no teu coração, no meu coração. Somos filhos amados de um Deus eterno, Criador, que nos criou para um propósito muito maior do que nós podemos pensar. E você é escolhido, você está aqui nessa noite. Então, o Senhor é um Deus de amor. Talvez, se nós estivermos passando por dificuldades, nós não podemos jamais imaginar que o agente causador da nossa dor, da nossa dificuldade, seja Deus. É equívoco pensar isso, porque os nossos desertos, irmãos, as nossas dificuldades e as nossas lutas são o quê? São escolas em nossas vidas. Amém? Se você pega a tua luta como escola, ela não vai te destruir. Você não vai sucumbir a nenhuma dificuldade se você fizer delas escola para a tua vida. Lutas nós temos diversas, mas nós não podemos sucumbir a elas. Deus é por nós.
Então, todas as coisas estão preparadas por Deus nessa escola para um propósito que nós vamos entender lá na frente. Deus fala: apenas não desista, eu estou contigo. Se Ele é por nós, guarde isso, quem será contra nós? Quem tem mais poder que Ele? Ninguém. E Ele nos ama com amor incondicional. Nós não temos condições nenhuma para reunir qualificação e mérito para Ele nos amar, mas Ele nos ama. Amém? Então, a primeira coisa que Ele fala: Deus é por nós. Qual é a segunda coisa que esse texto nos revela, que é impressionante e tremendo? É que Deus deu quem para nós? O teu Filho. Verso 32, e complementa: aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Tudo que é de Deus é nosso, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. A maior prova de que Deus nos amou é que Ele não poupou o teu Filho por amor a nós. Ele estava do nosso lado quando o teu Filho estava sendo transpassado por nossas transgressões. Ele falou: eu vou ficar do lado deles. Há um propósito. Cordeiro único e definitivo morreu por nós, pelos nossos pecados, e nos dá a vida eterna, a certeza da salvação. Essa carta aqui é tremenda. Então Ele venceu a morte, ressuscitou e nos deu o direito da vida eterna. A morte não tem mais a última palavra sobre os filhos de Deus, sobre os escolhidos de Deus. Então, o que temos a dizer, irmãos, diante de todas as lutas, aflições, perseguições, que Deus é por nós e que Ele deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos dentro de nós um anseio pela eternidade, e Deus, do alto da tua bondade, da tua perfeição, enviou Jesus para materializar esse sonho, esse desejo pela eternidade que tem dentro de cada um de nós, onde nós viveremos ao lado do nosso Criador. Então, Deus mandou teu Filho e Ele voltará em glória, glorificado, para buscar a tua noiva amada. Amém? A noiva adornada. Ele vem buscar a tua igreja no grande dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse texto nos dá essa convicção da nossa salvação em Cristo, e que por mais que nós estejamos a nos desgastar exteriormente, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. É só pelo poder, é só por esse refrigério. Receba desse refrigério, irmãos, nessa noite, de um Deus que não desistiu de você. Por isso que eu disse no começo: eu não tenho o hábito de questionar a Deus. Ah, então se você não tem luta, pastor? Irmãos, só eu, Deus e a minha família sabe o que eu já passei, chorando aos pés do Senhor. Mas Ele é bondoso, Ele é misericordioso, e Ele não deixa jamais de ouvir uma oração de um filho teu feita de todo o coração. Então clame, ore, busque, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo poder que nós opera. Amém? Então, assim como Deus nos deu o teu próprio Filho, Ele nos dará, conforme nós lemos, todas as outras coisas necessárias para que se cumpra esse propósito que já foi pré-estabelecido por Ele, para a minha e para a tua vida. Amém? Então, a morte e ressurreição de Jesus nos trouxe vida. Nós participamos, nós somos inclusos na morte e na ressurreição de Cristo, e Ele nos trouxe vida, e vida em abundância, e a vida eterna, que é a maior promessa que o Senhor nos deu, através do teu Filho. Amém? Glória a Deus. E a palavra nos diz também que é Ele quem nos justifica. Quem nos justifica, irmãos, é Deus. Então nós somos salvos em Cristo, nós estamos libertos de toda culpa, toda acusação que alguém possa fazer sobre a tua vida. Você que é escolhido de Deus, não aceite acusações dos principados, potestades, acusações de Satanás, do mundo secular, de pessoas usadas por Deus para tentar o que, irmãos? O que eles querem? Te tirar da presença de Deus.
Olha o verso 33 que nós lemos. Ó. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, irmãos. Então, Deus não acusa. Ah, me acusaram. Não, Deus não acusa. Deus ama, Deus perdoa, Deus capacita, Deus restaura, Deus renova, Deus pega pela mão, ergue, traz, Deus dá vitória, Deus faz passar pelas lutas dando glória, mas Deus não acusa os teus filhos. Então, não aceite culpa, não aceite acusação, viva na dimensão do Espírito Santo de Deus, amém? Não aceite fardos de culpa sobre a tua vida, e lembre-se, irmãos, que se Deus olhasse somente para os nossos pecados, o que aconteceria? Sobraria o que, irmãos? Fogo e enxofre. Mas Ele não olha apenas para os nossos pecados, Ele olha para o nosso coração, que está quebrantado diante da presença dEle. Ele sabe da nossa intenção, da nossa fragilidade, da nossa limitação, e Ele nos ama com amor incondicional, irmãos. Vocês lembram aquele episódio da mulher do vaso de alabastro? Ela traz um perfume caro, a pecadora, está tendo uma reunião dos santos, ela entra no meio da reunião, quebra aquele vaso, se derrama aos pés de Jesus, se humilha aos pés de Jesus, e os santos estavam fazendo o quê? Apontando para ela. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele não estaria dando atenção para ela. Olha, aquele perfume é caro, daria para vender e dar dinheiro aos pobres. Eles estavam olhando para o pecado da mulher, e Jesus estava olhando para o coração daquela mulher, para o quebrantamento dela. E mais, Jesus disse: aonde for pregado esse evangelho, o nome dela vai estar presente e vai ser citado. E olha nós aqui 2000 anos depois falando sobre esta mulher. E é engraçado que os santos, considerados santos, estavam apontando o dedo, estavam com as pedras na mão. Acontece muito isso hoje. E a pecadora estava de joelhos aos pés de Jesus. Ele se agradou dela, falou: não a maltratem. Ela fez isso por amor a mim. Ela me preparou para o grande dia da minha morte e ressurreição. E aonde for pregado esse evangelho, nós vamos falar dessa mulher. Então, Ele é por nós, quem será contra nós? E outro, irmãos, a partir do momento que você se derrama aos pés de Jesus, você vai se afastando dos seus pecados. Não é assim: eu posso pecar, tenho o direito de pecar por causa da graça que me alcançou. O Senhor abomina o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, cada vez que você se derrama aos pés de Jesus, você vai se afastando do pecado, você não acha mais graça no pecado, você vai se enchendo de paz, de fé, de esperança, de refrigério, de poder de Deus, e você vai mudando a tua ambientação, a tua vida, você vai mudando o teu discurso, você vai mudando o teu jeito de ser, você vai influenciando pessoas, você vai sendo transformado cada vez que você se derrama humildemente aos pés de Jesus, reconhece tuas falhas, reconhece tuas limitações e colocas nos pés dele, antes de ficar apontando alguém, apontando o pecado dos outros. Se humilhe nos pés do Senhor, e grandes coisas Ele vai fazer na tua vida. É a palavra de nós. Então Ele nos conhece por inteiro, e o castigo, irmãos, que nos traz essa paz, estava sobre Ele, naquela cruz, amém? Primeiro, Ele é por nós, nosso Senhor Jesus. Segundo, Ele enviou o teu Filho. Terceiro, Jesus é o nosso intercessor, amém? Olha quem intercede por nós, irmãos. Olhe para quem está do teu lado e fale assim: Jesus intercede por você, irmão. Você está bem de intercessão, amém? Nós temos aqui um ministério de intercessão maravilhoso, mulheres e homens de oração, que Deus elegeu para estar aqui, mas nós temos também esse intercessor maior, que é o nosso Senhor Jesus. Tudo que Deus nos dá passa por Jesus, e tudo que nós fazemos em direção a Deus
passa por Jesus. Ele é o nosso intercessor. Olha o verso 34b. E também intercede por nós. Enviou o teu filho e também intercede, por nós. 1 Timóteo também, que quiser anotar, 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5 diz assim: não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem. Não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2, 5. Então, ele é o mediador. Quem nos representa? Jesus Cristo. Amém? Nós somos selados pelo Espírito Santo, irmãos. Quando nós encontramos Jesus, ele nos selou. E nós somos o endereço do Espírito Santo. A partir do momento que você fala o teu nome, Jacira, Adriele, Luiz, Rubens, Júlio, pastora Adriana, pastora Irma, Marcos, Fábia, você está bradando aí o endereço de Jesus aqui na terra. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para um propósito muito grande. Quem está entre Deus e nós é aquele que foi transpassado lá na cruz, que morreu, ressuscitou e que nos deu a vida eterna. Nós estamos tranquilos. Receba nessa noite o refrigério de saber que o Senhor Jesus intercede por você. Quando você está clamando, quando você está com uma luta que você fala, e agora? O Senhor Jesus colhe a tua oração e leva como um aroma suave. Papai, ela precisa disso, disso e daquilo. Ele intercede por nós, nosso intercessor maior. E esse texto que nós falamos nos diz que ele intercede por nós. Amém? E diante de todas essas coisas, irmãos, nós temos a dizer o quê? Que a vitória final é nossa. Assim como a vitória foi na cruz do Calvário, para nós escolhidos, a vitória final é nossa. Olha lá o verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. Muitas lutas não foram capazes de fazermos ser pessoas derrotadas, mas caminharmos para um propósito e para uma vitória, irmãos. E eu digo mais, se a nossa vida, a minha vida e a tua vida, fosse um livro, tivesse escrito em um livro, como eu sei como está também no livro da vida, nosso nome, e a gente começa a tentar ler esse livro, e a gente vai ver o quê? Está cheio de batalhas, de lutas, está cheio de indecisões, medos, receios, e nós estamos folheando esse livro, mas no fundo, nós estamos ansiosos para ver o último capítulo desse livro, como nos grandes livros e nos grandes filmes. Como será meu futuro? Será que vai dar certo? Como será o meu ministério, minha família, meus planos e sonhos, meu casamento? Como será? Será que eu vou ser feliz para sempre? Mas, irmãos, a gente olha aqui para esse texto que nós vimos e nós podemos ver que o último capítulo já está escrito, porque a vitória é nossa no nome santo de Jesus. Amém? Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Quando Paulo diz isso, ele nos coloca no último capítulo. Depois de todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, e veio da palavra de um homem inspirado por Deus, que conheceu o paraíso, foi arrebatado, e foi o homem que mais trabalhou nessa terra em prol do Evangelho de Cristo. A nossa história final está escrito, já está como vitoriosos, a vitória é nossa, e os mais que vencedores não são aqueles que vencem sempre, guarde isso, mas aqueles que não desistem nunca. Deus não se vê grado em quem é covarde e quem fica se menosprezando, quem fica se diminuindo e quem fica achando que é o pior de todos os piores. Isso, irmãos, não faça isso, isso não agrada a Deus. Levante-se e saiba que se Ele é por nós, quem será contra nós? Aí o pai se alegra com o filho.
Vai, filho, vai, seja forte e corajoso. Você tem luta, filho, mas não é só você. Todos têm. Não seja egoísta, não seja orgulhoso, não seja mimimi, não fique só no leitinho. Prossiga, que eu tenho algo grande para a sua vida. A igreja de Cristo dos últimos dias será uma igreja vitoriosa, uma igreja forte, uma igreja enraizada, que vai influenciar toda uma geração e vai deixar um legado para a tua geração. Verás o filho dos seus filhos, está no Salmo 128, no nome de Jesus. Receba dessa porção de refrigério nessa noite, vinda da palavra de Deus direto para o teu coração, no nome de Jesus. Ele nos ama com amor insondável, com amor ágape, com amor incondicional, com amor imensurável, e Ele é por nós. O último capítulo já está. Se as batalhas da vida têm trazido lutas, se no mundo jaz o maligno, se temos injustiças, tribulações, acusações, o final da história, nós seremos vencedores, se perseverarmos em Cristo Jesus, no nome santo de Jesus, amém? Nova Jerusalém, nova terra, novo céu, não haverá choro, não haverá lágrima. A palavra diz, o Senhor limpará de seus olhos toda lágrima. Então não desanime, não retroceda, porque vai dar certo. Isso é a palavra de Deus que está falando. Somos mais que vencedores. Eu fico, irmãos, com o que a palavra diz que eu sou, não com o que o mundo diz que eu sou. Você é inteligente, você teme a Deus, você serve a um Deus poderoso, você tem dons, você tem talentos, você tem a misericórdia de Deus se renovando a cada manhã na tua vida, você tem ar nos pulmões, tem sangue correndo aí dentro de você, nas tuas veias, você é capaz, e você nasceu para o louvor e a glória do Senhor. Ninguém nasceu à toa. Se nós nascemos, se Ele nos conhecia antes do ventre das nossas mães, é para um propósito grande, é para o louvor e a glória do nosso Deus, para que o nome dEle seja glorificado através da minha e da tua vida, no nome de Jesus, amém? E por fim, irmãos, nada vai nos separar do amor de Jesus. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Nada vai nos separar do amor de Jesus. Absolutamente nada vai nos separar desse amor, irmãos. Olha o verso 38 e 39. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? É um refrigério santo sabermos que nada pode nos separar desse amor, do amor do Pai, que nos abraça, que abraça todos os teus filhos e quer que nós cresçamos, que nós busquemos cada dia mais esse poder sobre as nossas vidas, essa direção, essa vontade boa, perfeita e agradável. O mundo carece de Jesus, as pessoas carecem de Jesus, as empresas carecem de Jesus, os políticos carecem de Jesus. Há guerras, há rumores de guerras, há pragas, e Jesus está disponível. Vamos clamar, vamos trazer o avivamento para a nossa terra. É tempo de buscar um Jesus poderoso, que por conta da modernidade da mídia, está tirando as pessoas da presença dEle. Não deixe, a vitória final, lembre-se, a vitória final é nossa, no nome de Jesus, amém? Não tenha medo, Ele não nos abandona. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? Então, encerrando mais um ano difícil, nada do que possa ter acontecido com você nesse ano de 2023, foi capaz de te separar do amor de Cristo. Nada que aconteceu, nós passamos estreitos, gemendo, a geração que geme, mas que nada separa do amor de Cristo Jesus, amém? Concluindo, irmãos, receba nessa noite esse refrigério
vindo do alto. Esse refrigério é conforto, é a mesma coisa de conforto, é a mesma coisa de auxílio divino, proteção divina para a minha vida e para a tua. Que a gente esteja protegido aonde colocarmos as plantas dos nossos pés. Aquele que é cura, perdão, renovo, amor, misericórdia, justiça. Ele é o nosso Senhor Jesus e o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Não terão êxito se nós estivermos fortalecidos. Grande propósito para a tua vida vai ser cumprido. Vamos profetizar nessa noite. No nome de Jesus, propósitos cumpridos no nome santo de Jesus. Pai, nessa noite nós pedimos, cumpra-se o propósito nessa comunidade. Daquele que chegou aqui, Pai querido, com dúvidas, com o coração abalado, com o coração apertado. Encha, Pai, encha-o, Pai, encha-o de esperança de que esse propósito vai se cumprir, e que no final, no último capítulo já está escrito sobre nossas vidas, que nós somos vencedores, que a vitória é nossa, por aquele que nos amou, Senhor, em nome de Jesus, amém? Então é um Deus que move céus e terra em nosso favor. Se Deus é por nós, amém? E Paulo termina como, irmãos? O verso 8, o capítulo 8, 31 a 39 nós lemos, esse capítulo ele termina dizendo, Cristo Jesus é o nosso Senhor. Assim, irmãos, se você ler Romanos, lá do capítulo 5, Paulo termina, Cristo Jesus é o nosso Senhor. Aí no capítulo 6 ele termina, Cristo Jesus é o nosso Senhor. No capítulo 7 ele termina, Cristo Jesus é o nosso Senhor. E esse que nós lemos no finalzinho, depois vocês podem ver em casa, ele termina dizendo, Cristo Jesus é o nosso Senhor, amém? Então se o mundo é mau, Cristo Jesus é o nosso Senhor, amém? Se tramaram contra você, se você está com medo ansioso, medo da derrota, Cristo Jesus é o Senhor. Você perdeu o emprego, está difícil, colocaram outro no teu lugar, Cristo Jesus é o Senhor. Se você sente ansiedade por muitas coisas, Cristo Jesus é o nosso Senhor. Está difícil a parte financeira para você se manter, Cristo Jesus é o nosso Senhor. Medo da morte, Cristo Jesus é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor e foi afirmado aqui por várias vezes, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Trair a nossa confiança, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Lutas de injustiças, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então, irmãos, primeiro, nós vimos, Deus é por nós. Depois, Ele deu o teu Filho. Ele nos justifica, nunca esqueça disso. Ele intercede por nós. Nele somos mais que vencedores, e nada vai nos separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. Mas acima de tudo, Cristo Jesus é o nosso Senhor. Receba desse refrigério santo nessa noite, do sopro de vida. A Ele toda a honra, toda a glória, para sempre. Amém e amém. Você recebe essa palavra como vindo do alto do Senhor para a tua vida, como refrigério santo. Dê um forte aplauso a esse Deus maravilhoso, poderoso. Fique em pé nessa noite, eu quero chamar aqui a Isa. Fique em pé e não se desconecte com o que Deus está falando. Por favor, não perca a tua porção. Feche os teus olhos. Que essa canção que nós vamos cantar entre